Eu gostaria de ler algumas passagens com vocês, e a primeira delas está em João, capítulo 18. Vamos abrir todos nós. João, capítulo 18, versículo 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vos estão procurando? Responderam eles: Jesus de Nazaré. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Versículo 6. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome desse servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. E Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 25. Enquanto Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não, não sou. 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, dizendo: eu não o vi com aquele homem no olival? E mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Amém? Pedi só para desligar esse ar aqui, se alguém puder, por favor. Aqui não se trata somente da negação de Pedro para com Jesus, mas sim se trata da própria negação de Pedro a si mesmo. Porque Jesus escolhe cada um de nós. Quando Pedro nega Jesus, se trata de uma vergonha. Pedro não estava negando Jesus porque não acreditava em Jesus. Pedro estava negando por vergonha de não poder cumprir o seu chamado ou o seu propósito. Nesse contexto, uma autonegação de Pedro a si mesmo. Porque afinal ele havia vivido com aquele homem, Jesus, por muito tempo. E sabia do que Jesus podia fazer. Inclusive ele sabia que tudo isso que estava acontecendo iria acontecer. Muitas vezes você sabe das coisas que vai acontecer na sua vida. E você começa um processo de autonegação, assim como Pedro. Veja, nós já conhecemos a história de Pedro. Sabemos da impulsividade de Pedro, da sua emoção. E esse processo de autonegação de Pedro nem sempre foi assim, porque Pedro era um cara muito corajoso. Tanto é que no momento em que Jesus estava sendo preso, ele foi e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote.
É um ato de coragem, fazer aquilo no meio de vários soldados, enfim. Esse processo é um processo de vergonha de si mesmo. Esse processo é um processo que está em nós. Nós estamos nessa série de ativação e nós temos aprendido a cada sábado que a ativação já está em nós. Já está dentro de nós. Você entende? Não precisamos ser ativistas para isso. Simplesmente precisamos entender quem nós somos em Jesus. Porque a graça vem sobre nós indiferente do seu pecado, querido. Nós não estamos aqui dizendo que o seu pecado é maior do que o do seu irmão. Não é isso. Mas esse fato em que Pedro passa por esse processo todo de autonegação e chega pela terceira vez, ele nega Jesus, isso pode nos preparar para a nossa vida. Porque muitas vezes você vai se autonegar, e se autonegar é negar a Jesus, porque você é o corpo de Cristo, amém? Amém? Você é o corpo de Cristo. Jesus, quando vai até você, quando Ele te escolhe, Ele não te escolhe pelo seu pecado, e sim pelo seu potencial. E quando Jesus vai até você, Ele te escolhe, e automaticamente você já está capacitado, ativado para o seu destino. Foi assim com Pedro. Quando Jesus foi até Pedro, Jesus viu Pedro e falou: agora em diante, você vai ser um pescador de homens. Quer dizer, Jesus dá um destino para Pedro, e Ele o capacita. Você crê que Deus capacita? Amém? Então, quando Ele escolheu você, Ele já te capacitou para algo, Ele já te ativou para algo. Você já está ativado, querido, acredite. E o que pode estar acontecendo é um processo de autonegação, de você não acreditar em você mesmo. Você já ouviu falar nisso? Você não acreditar no seu potencial? Alguém já se sentiu assim? Seja sincero. Você não acredita no seu potencial? O que está faltando se o potencial está em você? A ativação já está em você. Jesus já te escolheu, não foi você que escolheu Jesus. Quando Ele escolhe, Ele te capacita, Ele te dá ativação. Você precisa entender qual é a sua capacidade, o seu potencial, porque quando você entende o seu potencial, você automaticamente o domina. E nisso temos autoridade e poder para todas as coisas. Quando vamos até Jesus, vivemos um tempo com Jesus, vivendo novas experiências e aprendendo várias coisas. Talvez você, por um tempo, faça igual Pedro. Pedro, ele sabia que Jesus ia passar por tudo aquilo, então o que ele faz? Olha, eu estou me despedindo do meu mestre, porque ele vai, e eu ficarei sozinho. Talvez o que está acontecendo com muitos jovens, muitos de nós, é perceber que Jesus está te dando capacitação para cumprir o seu chamado, o seu propósito aqui nessa terra. Esse é realmente o Deus da graça. Porque não é pelo seu pecado, e sim pela sua capacidade, o seu potencial. Veja, queridos, Deus não pega ninguém que não está fazendo nada. Ele gosta daqueles que são bem ocupados. E talvez quando a gente queira fazer algo na força do nosso braço, como alguns sábados atrás o Jeff pregou aqui, nós acabamos nos esforçando além da medida e acabamos nos frustrando e nos desanimando, achando que essa é a força que Deus colocou em você, mas não. Porque a força de Deus não cansa. A força do nosso braço, sim. Amém? Quando Jesus te encontra, Ele vai te dar um destino. Ah, Rubem, eu não sei qual é o meu destino. Querido, lembre agora aonde você estava quando Jesus foi atrás de você.
Refresca a tua memória. O que você fazia quando Jesus te encontrou? Teve mudança? Teve transformação? Houve algo que pudesse identificar que Jesus entrou na sua vida? Pedro, aconteceu. Essas coisas acontecem para quê? Para te mover de lugar, não para que você fique estagnado, parado no tempo. Mas você precisa entender que você tem potencial. Sabe, às vezes pode ser um chavão de crente, né? Ah, você é importante para Deus. Cara, se a gente se preocupar com os rótulos que dão para nós, nunca vamos descobrir o nosso potencial. Quando você dá ouvido àquela pessoa que não entende o seu potencial, ela sempre vai te menosprezar. Porque não foi ela que te escolheu, foi Jesus. Ele te escolheu e mesmo que você não tivesse potencial, Ele foi lá e colocou, Ele te capacitou. Ele te ativou naquele momento para que você faça algo. Temos que praticar a nossa ativação. Todos somos capazes. Você sim tem um potencial em que Deus se orgulha. Pedro era um cara de muita coragem, muita coragem. Mas nesse momento da vida, a autonegação sobre si mesmo fez com que ele perdesse a coragem naquele momento, porque ele estava olhando Jesus indo, cumprindo o seu propósito, e estava chegando a hora da maturidade espiritual. A maturidade em que Pedro tinha potencial e capacidade para cumprir. Mas ele começou a olhar para todas as evidências. Começou a se distrair com coisas que não era para se distrair. Querido, eu não sei se você está se distraindo com algo nesse momento da sua vida. Eu não sei aonde você está colocando Jesus nesse momento da sua vida, mas Ele acredita em você, do começo ao fim. Ele começou a boa obra e Ele termina. Ele não é homem para mentir. Ele cumpre. Pedro estava vivendo um momento. Vamos imaginar que essa noite tem pessoas vivendo um momento aqui, amém? Estamos vivendo um momento. Autonegação não se encaixa a filhos de Deus. A negatividade em si não se encaixa para o Filho de Deus. Veja em Lucas, capítulo 5. Versículo 8. É bem o exato momento em que Jesus encontra Pedro. E diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sabe, às vezes nós nos preocupamos muito mais com o nosso pecado e não com Deus estar presente na nossa vida. Você está colocando Deus num patamar de pecado. Não, querido, Deus não está no patamar do pecado. Ele é acima de todas as coisas. Mas Pedro estava tão admirado que ele automaticamente se humilhou e disse: não, afasta-te de mim. Você já imaginou Jesus indo à tua direção e você falar: afasta-te de mim. Eu não quero isso agora. Você acha que Deus erra? Hã? Deus não erra, querido. E no versículo 9 diz: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É mais ou menos isso que aconteceu na sua vida? Jesus chegou, provocou milagres em você, e você começou a segui-lo? Você viu aqui, ele mudou o rumo da história de Pedro.
Pedro já não era mais um pescador qualquer, agora ele iria pescar homens. Pescador de homens. Ele deu um destino para Pedro. Eles estavam tão admirados, porque eles lançavam as redes e não pescavam nada, e daí foi Jesus e botou, joga lá. Cara, olha só, se a gente souber seguir Jesus, Ele vai nos direcionar e a gente vai se dar bem. As coisas de Deus são simples, mas nós complicamos as coisas dele, porque sempre vai aparecer o pecado antes de Deus em nós. Esse não é o propósito. Veja, eu não estou fazendo apologia ao pecado, eu estou dizendo que o pecado não vem antes de Deus na sua vida. Talvez hoje esteja sendo diferente, mas até o final dessa reunião você vai ter a oportunidade de colocar Deus à frente do seu pecado. Porque Pedro estava num processo, mas é um processo que fez ele mudar, metanoia, mudança de mente. Às vezes você vem aqui, todo sábado, e está cansado da mesma coisa, está cansado da mesma palavra, já nada mais te importa, você está cumprindo um protocolo. Essa palavra também é para você, querido. Não importa, você é capacitado e tem potencial. Se Deus falou, eu acredito. Eu não acredito que Deus chamou tanta gente para dar potencial só para alguns. Você só precisa praticar a sua ativação. Você só precisa praticar o seu dom. Não enterrá-lo. Sabe? Precisamos praticar as coisas que recebemos. Veja, se você aprende a falar inglês e fica uns 2 anos, 3 anos sem praticar, sem falar um ai sequer, você acha que você vai estar falando fluentemente? Ou falando com dificuldades? É o que acontece hoje na igreja, a gente conhece as coisas de Jesus, e nos primeiros meses é um gás danado, todo mundo voando aqui embaixo e tal, aí chega depois de um tempo, começa a não praticar. Mas Jesus está lá, o Espírito Santo mora dentro de você, mas você não está praticando. E aí o que acontece? Coisas vão se apagando, momentos, experiências, você já tem mais dificuldade em recebê-las. Sabe por quê? Você está caindo nessa parte de Pedro, autonegação. Você não acredita mais no seu potencial. Porque Pedro, meus queridos, ele poderia chegar nesse momento e falar, eu sim estava com ele. Por quê? Quer que eu corte a outra orelha? Posicionamento. O que nos falta é posicionamento sobre quem somos. Sobre quem você é em Cristo. Não quem você é na terra, não o seu status, não a sua profissão, mas quem você é em Deus. Você é filho, você não é um serviçal, querido. Você é filho do dono, amém? Você não é um escravo que fica precisando de ter um salário no final do mês. Não. Você já tem toda a herança. Pratique. A herança está com você, cara. Será que a gente precisa todo sábado estar aqui falando algo que você já tem? Poxa, Rubem, se eu tenho isso, eu quero. A procura. É procura. É igual um filho e um pai. O filhinho vai se brincar de esconde-esconde com o pai. Ele se esconde embaixo da cortina, dá para ver o pezinho. É você e Deus. Deus sabe onde você está. Mas para você está atrás da cortina, abalando, achando que Deus não te vê, cara. Não é? Deus tem um potencial para você. Essa é a palavra que você esperava de motivação? É isso então.
Não precisamos de grandes teologias para identificar quem somos em Deus, cara. Você é filho. Você é o corpo de Cristo. Você faz parte de toda essa história, cara. Em Mateus 26, fala de um momento em que Pedro selou, fala da ceia. E a gente escuta muito o nosso pastor falar sobre 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor e tal. Cara, você entende o que é falado na ceia? Você é uma parte do corpo. Você é essencial para o corpo. Às vezes, o ser humano pode viver sem alguns membros amputados. Certo? Ele pode viver. Hoje tem prótese, tem um monte de coisa. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ter um braço e não ter um braço. Você fica limitado. O corpo sem você, querido, é limitado. Você precisa praticar o teu potencial. Ativado você já está, amém? Olha só o que diz em Mateus 25, 26, versículo 23. Diz assim: afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria se não houver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos outros discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Cara, você faz parte do corpo. Ah, Rubem, mas eu não tomo Santa Ceia. Não tem problema, você faz parte do corpo. Porque Jesus te achou, Ele te chamou, e você está conosco. Sabe o que é isso? Você faz parte. Você pode ser a pontinha da unha, mas interfere. Você já teve uma pedra dentro do teu sapato? Dói só o pé? Dói só o pé? Essa pedra? Incomoda o quê? O corpo? Incomoda o corpo? Vamos tirar essa pedra? Está na hora de você ativar as coisas. Praticar tudo que você aprende. Você tem potencial, não deixe que alguém diga que você não é você é um zero à esquerda. Não. Isso não frutifica nada, querido. Isso não edifica em nada. Veja, Deus está falando, glória a Deus. Você tem o pai trilionário. Amém? Toma um passe? Seu pai é trilionário. E ele te dá uma Ferrari. Amém? Glória a Deus. Toma posse. Ele te dá uma Ferrari. Mas veja, você recebe a Ferrari e guarda na sua garagem. E passa um dia, você fica examinando a Ferrari. Olha que bonita, cor vermelho, top, olha aqueles rodão, olha aquele volante. No segundo dia, você fica tão admirado que você vai lá olhar a sua Ferrari de novo. Que top, olha só, as portas do jeito que abre e tal. No terceiro dia, você faz a mesma coisa. No quarto, no quinto, no sexto. Quando você for ver, já passou 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, e a sua Ferrari está na garagem.
Você está entendendo o que Deus está falando, querido? Sua Ferrari está na garagem. Você tem potencial porque você não anda com ela. Você ganhou do seu pai. Vai deixar ela na garagem? Vai deixar sua Ferrari na garagem, querido? Se trata do potencial que está em você. Você ganha algo do seu pai, muito bom. Ele te dá todas as coisas. Deus te dá o que você precisa e o que você necessita. E às vezes você deixa lá na sua garagem. Eu não vou usar agora, vou admirar só. Quem sabe mais para frente, ela está ali, está guardada. O teu pai não vai tirar. Mas está ali. Em algum momento eu vou poder usá-la. Hoje eu não estou afim. Ela está tão bonita. Não quero usar ela hoje. E aí você entra na zona de conforto e começa a ser igual Pedro. Eu não sou capaz de dirigir uma Ferrari, né? O que os outros vão falar de mim? Imagina, eu não vou conseguir dirigir uma Ferrari. É um carro muito top para mim. Queridos, não é isso que Deus pensa de você. Ele não quer te menosprezar. Se Ele te deu, é porque você é capaz, você tem potencial para isso. Não deixe parado. Não deixe as coisas ali quietas. Só precisa praticar. Você já pensou, se você tira a sua Ferrari da garagem? Quantas voltas você pode dar? E as pessoas, sabe o que é? Cara, com Deus é tudo maravilhoso. Já pensou você dando volta na cidade, naquela Ferrari? O que vai acontecer? As pessoas vão estar olhando para você. Pô, olha só, eu vou me aproximar, né? Quem sabe não vem uma Ferrari para mim. Queridos, quando você estiver fazendo a sua parte, as pessoas vão olhar para você e querer chegar ao lado do teu pai. É uma metáfora, queridos. Mas pense, as pessoas chegando até você, o teu potencial, aí as pessoas começam a querer te copiar, sabe por quê? Elas veem algo em você que talvez você não enxergue, mas se você não praticar, nunca ninguém vai enxergar. Se você não falar de Jesus lá no seu trabalho, nunca ninguém vai saber que tu é um crente. Mas eu quero ganhar toda a minha família para Cristo. Você não precisa nem usar palavras, somente o seu exemplo. Comece a andar mais com o teu pai. Você vai começar a andar muito parecido com ele. Você já pensou nisso? Olha o potencial que Pedro tinha. Pedro entendeu o potencial dele depois de um tempo e ele começou a dominá-lo. E sabe o que aconteceu? Está lá em Atos 4:13. Vamos ler. Atos 4:13. Olha o que aconteceu com Pedro, entendendo o seu potencial, depois de ter negado Jesus, depois de tudo isso. Versículo 13 diz assim, aqui estava falando do contexto em que Pedro e João tinham sido presos, interrogados e tal, beleza. Aí chegou no versículo 13 e dizia assim, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você não precisa ter mestrado, ser formado na faculdade para falar de Jesus para alguém, querido. Você entende? Você simplesmente precisa crer e andar com Ele. O resto Ele faz. Você só precisa ter andado com Jesus. O resto Ele vai fazer. Você já está ativado, querido. Você entende isso? Você já está, você é. Você faz parte do corpo. E olha a coragem de Pedro.
Não foi nem ele que falou, foi os caras, os fariseus, os sumos sacerdotes lá, e olharam, olha, vendo a coragem. Olha a frase que o cara começa, vendo a coragem. Talvez ninguém falou isso para você, você é uma pessoa corajosa. Amém, alguns creem. Você é o maior paralisador dos seus próprios sonhos, você sabia? Porque se você não acredita, queridos, quem vai acreditar? Se você não acredita em você para dar um passo de fé, você nunca vai andar sobre as águas. Depende de você, não é de mim, não é do Jeff, não é do pastor Tiago, não é de ninguém. É de você. Você paralisa o seu sonho. Não é Jesus. A culpa não é de Jesus, a culpa também não é do diabo. A culpa é sua. É só você se ativar, você entende isso? Você começar a praticar tudo que está em você, o seu potencial. Não seja um paralisador. É o seu sonho. O que te impede? O que te impede? É o teu pecado? Poxa, mas Pedro era um cara pecador ou não? Sim ou não? Eu sou um cara pecador? Amém, obrigado. Você também é pecador. E as pessoas têm que ficar te acusando do seu pecado? Para você saber o que você faz? Tem alguém que fica no teu ouvido ali, olha, hoje você fez aquilo, né? Pecadinho. Ó, ontem você fez aquilo lá, pecadão. É você mesmo. É o seu eu. É o seu eu que te derrota todos os dias. Mas quando você cria uma aliança com Deus, Ele te dá graça. Sabe? Graça sobre graça. E mais sobre graça. E você vai pecar, e mais graça vem. Porque é abundante. Você não precisa estar pecando toda hora. Jesus vai vir. Não, você só precisa saber onde está Jesus quando você peca. Só isso. E o arrependimento vem. Porque constrange. O amor de Cristo constrange, sabe? Foi isso que aconteceu com Pedro, cara. Pedro, quando negou, ele estava tão conjecturando aqui. Eu imagino que a feição de Pedro estava desolado, porque ele sabia que estava no tempo final de Cristo cumprir o seu propósito e ir. E aí, qualquer um que vinha falar, ele falou, não sou, eu não quero saber disso. Talvez, muitas vezes, alguém vem falar contigo sobre o teu propósito, não é o tempo agora. Não é o tempo. Você já ouviu falar isso? Não é o tempo agora. É, queridos. É nós que definimos o tempo. Ou quando você fala, meu tempo aqui acabou. Senhor do tempo, Senhora do tempo. Pedro era um homem de coragem. Cara, nessa passagem aqui, já tinha acontecido o Pentecostes. E você vê na primeira pregação de Pedro foi 3.000. Na segunda, 5.000, contando os homens. Cara, o que podemos fazer? Uma pessoa em potencial, sabendo do seu potencial, o que ela pode fazer? O que você pode fazer se você souber o que você pode? Se você dominar o que você pode? O seu potencial, você já pensou? Acredite em você, cara. Acredite em você. A gente vive numa geração negativa em que ninguém ajuda ninguém a se auto-edificar, sabe? Todo mundo sempre está reclamando de algo. Foi assim com o filho pródigo, cara. O cara que ficou, o filho que ficou reclamando, queria isso, queria aquilo, mas ele tem tudo. Ei, você tem tudo, cara. Você tem tudo. Onde está a prática?
Só falta a nossa prática. Veja, é necessário um renovo, amém? É um renovo, porque o potencial está aí em você. Mas precisa a prática, mas para você praticar você precisa de um renovo, sabe? Imagina um motor de uma Ferrari. A gente vai pegar o motor de uma Ferrari e colocar na carcaça do Fusca. Não desmerecendo o Fusca, tá? Mas só, né? Amém. Mas pensa, botou o motor de uma Ferrari num Fusca. Pega a BR aqui. Tu acha que não vai bater lata, irmão? Hã? Isso se sobrar a carcaça, né? Nós temos que nos renovar. Não adianta você ter um baita motor, sendo que a tua carcaça está toda destroçada. Troca da carcaça. Está na hora disso. Sabe? A gente precisa trocar porque a gente tem um baita potencial. Aí dentro de você, você é um baita homem, uma baita mulher, mas o teu exterior está tão acabado que você não consegue se renovar. Mas o potencial está dentro de você. Vinho novo, cara. Em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Deixa eu ler com vocês para frisar isso na mente. Amém? Estão acompanhando? Mateus, capítulo 9, versículo 16. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Temos que trocar esse odre. O odre está velho. Deus quer derramar o vinho novo. Mas a sua carcaça precisa ser jogada fora. Você entende? Não importa o cargo que você tem aqui na atração. Não é sobre isso. É sobre... Nunca foi sobre nós, tá? Foi sobre sempre Jesus. Você tem tudo. Deus te capacita quando Ele te escolhe. Você tem tudo. Se você não pratica, você é indiferente, você não consegue identificar o que você pode e o que você não pode fazer, qual é o seu dom, qual não é. É necessário esse renovo para você. Não adianta a gente entrar todo sábado naquela porta, vir aqui louvar a Deus e nada mudar, querido. Você tem um baita motor de Ferrari aí. Só que temos que trocar, sabe? Aí aquela Ferrari que está guardada na garagem vai dar várias voltas e você vai aglomerar pessoas ao redor de você. Porque você vai estar refletindo o Espírito Santo. Veja, nesse momento aqui, em que Pedro estava com coragem, que todo mundo estava falando, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Você também quer?